A paz do Senhor a todos. Bem-vindo ao canal do Diácono Hamilton da Igreja Batista Habitação de Deus. Quero pedir para você que é inscrito no meu canal, dê seu like, comente, compartilhe, divulgue. E outra coisa, seu like é muito importante para que o meu canal ganhe alcance. Dê like, não custa nada, é só botar o dedinho aí no like aí, ó. Dê like, faça seu comentário, me ajude a pregar a palavra de Deus, né? A evangelizar esse canal do YouTube. E para você que ainda não é inscrito no meu canal, que de repente está passando por aí no meu canal aí, canal do Diácono Hamilton, vai lá, dê o seu like, tá? É muito importante. Ative o sininho da notificação em todas, que toda vez que fizer um vídeo aqui, o YouTube vai mandar para você. Compartilhe, comente e divulgue o meu canal. Eu estou precisando do seu apoio, tá? O que eu vou falar aqui hoje, irmão, é um assunto que tem dado muita polêmica no meio gospel, né, no meio evangélico e no meio secular, né? A gente tem visto e ouvido muitas coisas aí, que tudo que agora que o crente fala, o crente é uma pessoa que julga, né? Não é assim, irmão. O julgamento também não é assim, né? Eu vejo pessoas julgando o crente e falando que o crente que está julgando ela. Pessoas estão apontando o dedo para o servo do Senhor Jesus Cristo, né? Pessoas que estão vivendo em pecado, querendo servir a Deus e ao mundo, e não é assim que a Bíblia quer que a pessoa se vê, serve a Deus, né? Não é assim que Deus quer que a pessoa o sirva a Ele, que sirva só a Ele de todo o coração, né? Amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Tem que amar Deus de todo o coração. Não pode amar a Deus e amar ao mundo, porque não tem como você agradar a dois senhores. Mas tem gente que pensa que pode agradar a Deus e está no mundo. Um pé na igreja é o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. E tem gente do meio secular que também acha que lá no meio secular ele posso falar de Cristo aqui, que eu sirvo a Deus. Não, irmão. A Bíblia é bem clara. Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você está na igreja ou você está fora dela. Irmão, está doendo até dentro de mim, tá? Até comigo Deus falou esses dias. Antes de eu falar com você isso, Deus estava falando comigo, porque eu tenho 2 canais no YouTube. Um onde eu estava falando muito de esporte e outro onde eu falo a palavra de Deus. Sabe o que estava acontecendo? Eu não estava mais... Meu foco não era mais a palavra de Deus. Meu foco era só o esporte, só o futebol. Então o outro canal pode crescer e o canal que eu tenho, que Deus me deu para mim pregar a palavra dele, vai diminuir. E não é isso que Deus quer. Então eu estou falando isso comigo também, irmão, antes de falar para vocês. Não pense que aqui está um crente que aponta o dedo para os outros e esquece dele. Eu estou falando comigo, não estou apontando o dedo para ninguém. Isso estava me incomodando tremendamente. E eu, irmão, resolvi tirar o canal que eu tenho, que eu falo de esporte do ar. Sabe por quê? Porque estava crescendo demais, a margem de crescimento dele estava muito grande, mas eu falei assim, não quero mais, eu quero pregar a palavra de Deus. Se eu continuasse lá, eu poderia alcançar rapidinho seguidores, porque eu estou falando uma coisa do mundo. E Jesus falou que os filhos do mundo são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos da treva são mais prudente que o filho da luz. Então eu tenho que agradar a Deus, falar de Deus, não querer falar das coisas do mundo. Eu posso até ver o esporte, posso assistir um jogo de futebol, um voleibol, um basquetebol, assistir uma coisa que faz bem para mim, que o esporte faz bem, não é ruim, tá? Mas eu não quero mais comentar. Eu quero agora só falar da palavra de Deus, né? Por que eu estou falando isso? Porque antes de eu olhar para alguém, eu tenho que olhar para mim, tá? Para mim, para dentro de mim. Então, isso daí significa para mim também. Isso daí está batendo no meu coração. Por que eu estou falando isso? Ainda sobre o falecimento de uma cantora secular aí, que morreu há pouco dia aí, famosa, eu não vou citar o nome dela. E a pastora, né? Essa eu posso citar o nome, que eu não a conheço pessoalmente, mas conheço do YouTube, a pastora Sara Riva, né? É o nome dela, filha da Baby do Brasil e do Pepeu Gomes. Ela fez
um vídeo e no dia 10 de outubro. E ela veio falando desses cantores secular, né? Que estava falando da sofrência, do adultério, da fornicação. E ela estava prevenindo eles que não era assim. Que tinha que mudar de vida, tinha que mudar de direção, servir a Deus, sair dessa vida. E aconteceu, né? Que essa menina, ela veio falecer nesse acidente trágico. Não só ela, muitos que estavam no avião também vieram a perder sua vida. Muitos ali tinham famílias. Eu já fiz um vídeo falando sobre isso. Muita ali tinha filhos, mulheres grávidas, mãe, pai. Então, não foi só ela, foi pessoas, mais 4 pessoas, 4 vidas que estavam ali no avião, que foram mortos, e ceifaram a vida deles. A vida deles foi ceifada. Então, às vezes, a pessoa só quer olhar só, fazer sensacionalismo, olhar só o artista, né? A hipocrisia. Os outros que estavam lá, a vida deles não vale para nada? Lógico que a vida deles vale. Vale muito para Deus, os outros 4 que estavam lá. Não é só a vida dela que é preciosa para Deus. A vida de todos estava ali. Desculpa a minha dureza, a dureza do meu coração. Então, eles cantam música de Deus, cantam música falando do amor de Deus, mas o coração deles está longe de Deus. Essas pessoas honram Deus com lábios e os seus corações estão longe de Deus, estão distantes de Deus. Não querem saber de Deus. Não querem ter uma decisão, tomada de decisão, uma metanoia, mudança de vida, né? O pensamento deles tem que mudar. Tem que mudar. Então, essa menina, ela veio falando, eu profetizei aquilo que Deus mandou eu falar. Ela profetizou no dia 10 de outubro, irmão. Ela jamais ela podia saber, olha, ela profetizando no dia 10 de outubro, que no dia, acho que no dia 27 de outubro ia acontecer uma tragédia dessa. Não, ela foi usada por Deus naquele momento onde o Espírito Santo de Deus tomou ela e ela veio falar da parte do Senhor, tá? E outra coisa que ela falou, o profeta, ele não tem poder quando Deus toma ele para falar sobre a língua dele. Se realmente é de Deus, o profeta não tem poder. O profeta não pode falar coisa do seu coração, mas tem que falar as coisas que Deus manda. Quando Deus quer que o profeta fala, Deus dá revelação. E dá revelação e Deus mostra. Glória a Deus por isso. E Deus falou, e ela hoje em dia, ela está sofrendo, irmão. Muitas pessoas falando que ela é uma crente que aponta o dedo, que ela gosta de julgar, que ela jamais poderia ter vindo falar. Ela fez uma live no dia 10 de outubro, irmão. Tá? Ela fez uma live no dia 10 de outubro. E o profeta, irmão, ele não tem como ter controle quando Deus fala sobre a vida de alguém. Quando Deus manda o profeta, profetiza, ele vai profetizar. Foi na época de Ezequiel, profetiza Ezequiel, ele profetizava. E Deus ainda usa homens e mulheres dele aqui na face da terra. Isso eu glorifico o nome de Deus. Glória a Deus por isso. Porque ainda tem homens e mulheres de Deus que Deus ainda usa aqui na face da terra. Queira que todo mundo pudesse, na face da terra, todo crente pudesse profetizar e ter revelações, ter dons, né? Que de repente é bom que ela tem. E Deus deu a ela e ela tem que ter esse dom, esse talento dela, ela tem que, não pode controlar, ela tem que vir profetizar e falar o que Deus mandou ela falar. Ela vai reter aquilo que Deus mandou ela falar. Nós não temos poder. Deus tem poder. E nós, o nosso poder, a nossa revelação, o nosso sonho, é Deus que dá. Não somos nós que temos poder sobre nada. É Deus que tem poder sobre a nossa vida. Portanto, Paulo fala lá, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Paulo vive uma vida para Cristo. Então eu quero deixar para vocês aqui, tá? No livro de Ezequiel, que o que Deus, ele, olha como ele usa o profeta. Ele vai falando com Ezequiel. E esta voz me disse, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando falava comigo, e me pôs em pé e eu ouvi o que me falava. Vê só, Deus primeiro coloca Ezequiel de pé. Deus não quer que ninguém fique prostrado. Deus põe ele de pé para falar com ele, tá?
É muito importante a gente saber disso. Deus quer falar com a gente de pé. A gente não pode ficar prostrado, porque Deus ele que coloca a gente de pé. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé e ouvi o que me falava. Olha, o Espírito de Deus, o Espírito que Ezequiel está falando aqui é o Espírito com letra maiúscula. O Espírito de Deus entrou nele, falou com ele e mandou ele profetizar. E ele me disse: filho do homem, ouve, envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes, que se surgiram contra mim. Ele e seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Até o dia de hoje, escandalizaram, escarneceram de mim, prevaricaram, falaram tudo, mas a partir de hoje não. A partir de hoje, eles vão ver como é bom prevaricar de mim. Quantas pessoas estão aí no mundo ou na igreja prevaricando do Senhor, prevaricando e falando coisas que não devem de Deus. E Deus, ele levanta homens e mulheres para alertar. E Deus vai falar mais: filho do homem, são duros sebrantes, obstinados de coração. Eu te envio a eles, e dirá, assim diz o Senhor. Olha, e dirá, assim diz o Senhor. Deus enviou Ezequiel para falar, assim diz o Senhor. Ezequiel não ia falar nada da parte dele, irmão. Quando Deus quer que você fale, você não tem que falar nada da sua parte. Você tem que falar da parte de Deus, porque é Deus que te envia. Quando Deus manda você falar, fala, assim diz o Senhor. Não eu falo, é assim diz o Senhor. E ela falou que foi Deus que mandou ela falar. Eles queiram eles quer ouça ou quer deixe de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eles queiram ouvir ou não, Ezequiel, eles têm que saber que teve no meio deles um profeta levantado pelo próprio Deus. E hoje, irmão, eles queiram ou não, o mundo queira ou não ouvir, as pessoas queiram ou não, eles têm que saber que no meio deles tem profeta de Deus que ainda profetiza, que Deus ainda dá visão e revelação e fala com o profeta deles, para eles alertar o mundo do perigo que eles estão passando. Não tem como você servir a dois senhores, tá? Mateus 6:24. Não dá para servir a dois senhores. Ou você vai agradar um e vai aborrecer o outro. Volte para Jesus. Jesus quer você por completo, não quer você dividido. Jesus, ele foi doado a gente por completo. Ele morreu na cruz do Calvário por completo. Ele não quer se dividir, tá? Que Deus abençoe sua vida, a sua casa, a sua saúde, o seu ministério. Toma essa palavra de correção, que isso serviu para mim também, irmão. E eu não quero ser dividido, eu quero servir a Cristo por completo. Em nome de Jesus, eu abençoe sua casa e sua família. Amém?